TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 20 de março e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Romeu Zema anuncia onda roxa em todas as cidades de Minas. Cefet abre processo seletivo para cursos técnicos em Araxá. Alta de preços nos supermercados preocupa consumidores. E a comida mineira pode se tornar patrimônio cultural do estado. Minas Gerais inteira entrou na onda roxa essa semana. O governador Romeu Zema, o secretário estadual de saúde e o comandante da Polícia Militar participaram de uma entrevista coletiva na última terça-feira e anunciaram uma medida restritiva para combater a Covid no estado. O momento mais difícil da pandemia exigiu medidas mais rígidas. Chegamos num ponto, nesses últimos dias, em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. Ou seja, mais pessoas procuram os nossos hospitais do que nós temos capacidade de atendimento. E não temos outra alternativa a não ser eliminarmos, colocarmos um teto no número de casos. E a única medida conhecida até hoje é a vacinação, que está em andamento, mas a passos lentos, e também o isolamento social. A adoção da onda roxa do programa Minas Consciente é obrigatória por 15 dias a partir de amanhã em todos os municípios. Os serviços considerados não essenciais devem permanecer fechados. O comércio essencial pode abrir em todo o estado de 5 da manhã às 8 da noite. Restaurantes podem funcionar apenas para retirada ou delivery. As pessoas com sintomas gripais não devem sair de casa. Todas as normas serão fiscalizadas pela Polícia Militar, que irá também coordenar a restrição de circulação entre 8 da noite e 5 da manhã. Estamos reforçando o emprego do policiamento nesses horários e já ocorreram algumas conduções, então veio a orientação, se a pessoa aquecer e parar com aquela prática, né, ela ali fica a orientação, se não, aí tem as questões das posturas fiscalizatórias e se ainda resistir, né, ter as orientações, nós temos alguma condição que ela pode incorrer em algum crime, né, que seja o de resistência, ou de desobediência, de desacato, ou até mesmo a exposição ou a propagação de doença contagiosa. Tudo isso para tirar a pressão do sistema de saúde. Por mais que o número de leitos de UTI no estado tenha praticamente dobrado, assim como de enfermarias, faltam profissionais capacitados para trabalhar neste momento da pandemia. E nós temos essa outra estratégia sendo construída. Então, utilizando médicos ainda não especialistas, junto com médicos especialistas, ganhando capacidade operacional, abrindo mais leitos, é o que nós estamos fazendo durante essa semana. Apesar de todas as medidas anunciadas aqui na coletiva do governo do estado, o mais importante é que a população faça a sua parte neste momento. O sacrifício, segundo o governador Romeu Zema, deve ser de todos. O apelo à população é fundamental neste momento, já que o indicador de isolamento social no estado está abaixo de 40%. Em locais que já seguem a onda roxa, não chega a 50%, bem diferente do ano passado, em que a adesão da população às medidas de distanciamento atingiu 60%. É uma questão humanitária, daí a importância do que o secretário falou. Todos precisamos ter consciência. Quem sai na rua desnecessariamente, quem faz alguma aglomeração, na minha opinião, pode ser taxado de assassino, porque ele pode estar transmitindo um vírus com uma pessoa que não vai ter atendimento. Nos próximos dias, há expectativa da chegada de mais doses das vacinas contra o coronavírus. O estado anunciou que negocia com laboratórios para a compra separada do governo federal.
Estamos negociando a compra de 20 milhões de doses, o que é suficiente para imunizar todos os mineiros que ainda não foram ou serão imunizados nos próximos dias acima de 15 anos de idade, que é o público-alvo da vacina. Eu quero assegurar aqui que, apesar de toda hora eu não ficar falando, nós compramos, nós estamos negociando vacina, o povo mineiro pode ter certeza que ele terá a vacina junto ou adiante de outros estados ou cidades. Mas enquanto a vacina não chega para todos, o remédio amargo é a única solução para que em poucos dias o número de casos e óbitos caia no estado. 15 dias é um tempo comum entre a infecção e a internação do paciente. Então, 15 dias é um período que vai favorecer com que os hospitais recebam menos pacientes depois desse prazo, pressione menos os leitos e os nossos indicadores caiam a ponto que a gente possa progredir para a onda vermelha, para ter apenas as medidas de distanciamento e as demais medidas de controle de infecção. Na reunião virtual realizada na Câmara essa semana, um dos vereadores participantes emitiu uma opinião crítica ao trabalho de uma jornalista de uma rádio da cidade. A jornalista Regina Porfílio Botelho de Rezende, da Rádio Imbiara, teve sua atuação na imprensa criticada durante a fala do vereador Luiz Carlos Bettencourt, do PSL. Inicialmente, o vereador falava sobre a onda roxa e o fechamento do comércio imposto pelo governo estadual a todos os municípios mineiros. E logo em seguida, explanou sua opinião sobre o trabalho da jornalista. Então o governador Romeu Zema deve sim uma explicação ao povo mineiro por que ele está fazendo zona roxa e deixando o comerciante preto. A zona é roxa, mas o comerciante está preto, de fome. Como que vai fazer com isso? Que palhaçada é essa? Agora a gente ainda liga um rádio, de manhã ainda escuta uma dona de rádio daqui, que é a favor do comunismo imposto no Brasil, que ela tinha que mudar a assinatura dela, ela tinha que pôr Mandetta no nome dela, que critica tudo dessa casa, que só sabe criticar, que não elogia nada, e quer que o governador de Minas Gerais entregue vacina no Araxá, igual entrega pão da padaria. Põe na garupa da bicicleta e leva lá. Só sabe reclamar, só sabe criticar, entendeu? Então, governador, o senhor deve uma satisfação a nós. Agora, essa mulher da rádio que gosta muito de criticar os vereadores, nós também temos direito de criticá-la. Ela tem que reciclar, ela está muito atrasada, ela não tem rede social, ela só assiste a grande mídia brasileira, que é comunista, comprovadamente comunista, e que está acabando com o Brasil, só a grande mídia. Não tem conversa. E ela bate palma, acha lindo, e assiste, fala o nome dos comentaristas comunistas, tudo, e manda essa conversa fiada na orelha do ouvinte do Araxá. Até que dia que não tem que tolerar isso também? Até que dia? Mas pode comentar, pode criticar. Mas, pelo amor de Deus, seja honesta nas críticas. Não critique uma coisa que não sabe, porque nós não vamos mais admitir isso. Em seguida, o presidente da Câmara, Rafael Rios, que também é jornalista, rebateu as palavras do vereador em favor da imprensa. Como jornalista, escutando as palavras do Luiz Carlos, sempre que o Luiz Carlos fala da imprensa, a gente acaba discutindo, né? Porque ele coloca uma posição e eu, como jornalista, eu entro em defesa da classe, né? A gente não pode nunca generalizar, sei que não foi a posição do vereador, mas que todos possam entender que a imprensa tem um papel fundamental nesse momento de pandemia, né, levando informações, orientando a população. O pessoal trata, né, do que está na Anvisa, do que vem do governo, os dados, né? Então, só para deixar claro o papel fundamental e importante da imprensa, e a imprensa também tem o seu papel crítico, e cabe a nós também respeitar as críticas e, se a gente não concordar, que a gente possa utilizar aqui também, mas que a gente saiba sempre do nosso papel aqui de pessoas públicas, né, que nós somos aqui vidraça, nós recebemos críticas. E em nota emitida, a Associação de Imprensa Araxaense repudiou as palavras do vereador. Em trechos da nota, a associação declarou, abre aspas,
sentimos ofendidos pelas palavras grosseiras que o vereador proferiu em relação a uma grande e respeitada jornalista. Além do mais, é proprietária de uma renomada rádio que acompanha a história da cidade há quase 80 anos. Merece respeito. Nosso trabalho é levar informação à comunidade, relatando os fatos, buscando sempre as políticas públicas para o cidadão e exigimos que Vossa Senhoria retrate suas colocações. Temos enfrentado, como todos os brasileiros, grandes dificuldades pela grave pandemia e, neste momento, não estamos medindo esforços para informar notícias sérias e combater as fake news. O mínimo que queremos é que todos os profissionais de imprensa sejam respeitados. Fecha aspas. No próximo bloco, o Cefet abre processo seletivo para cursos técnicos em Araxá. E alta de preços em supermercado preocupa consumidores. Semana Ilustrada volta já. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar, ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O Cefet abriu vagas para o processo seletivo de 4 cursos técnicos gratuitos no campo em Araxá. Quem traz as informações é o repórter Thalisson Oliveira. Estão sendo ofertadas 2.402 vagas, sendo 50% pela modalidade de ampla concorrência e 50% pelo cadastro de reserva de vagas. Sobre o processo seletivo, eu converso agora com a coordenadora do Cefet, Morgana dos Reis da Silva. Morgana, para quais cursos essas vagas serão destinadas? Essas vagas serão destinadas para os cursos de edificações, eletrônica, mecânica e mineração. E serão 3 níveis? Isso, o candidato pode concorrer a 3 modalidades, que seria na modalidade integrada, para quem está concluindo o ensino fundamental, concomitância externa, para quem está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, e o subsequente para quem já terminou o ensino médio. E haverá alguma taxa de inscrição ou isenção? A taxa de inscrição é de R$20, mas quem não puder pagar a taxa de inscrição pode pedir isenção, o período está aberto e só vai até o dia 18 agora. Tá? A taxa é de R$20 e essa isenção pode ser total. Morgana, como que será avaliado esse processo seletivo? Através de análise de currículo, né, serão selecionados os candidatos. Com certeza pode haver mais candidatos que vagas, aí haverá um sorteio posteriormente entre esses candidatos. E para quando as aulas têm previsão de início, elas serão online ou presencial? Com certeza, né, iniciarão-se online, né, e posteriormente, se a pandemia se abrandar, houver uma autorização das autoridades competentes, sim, passarão a ser presenciais, com certeza. E quanto tempo dura os cursos?
Aí depende da modalidade, né? Se for na modalidade integrada, são 3 anos de duração. Na modalidade concomitância externa e subsequente, são 2 anos, mais estágio. Obrigado, Morgana. As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, pelo site www.vestibular.cefetmg.br até o dia 30 de março. O governador Romeu Zema anunciou uma série de medidas econômicas para ajudar famílias de baixa renda, empresários e municípios no momento mais crítico da pandemia no estado. No pacote está a suspensão de cortes de fornecimento de água e luz de consumidores de baixa renda. Entre as medidas anunciadas, ficou definido que a CEMIG e a Copasa não vão cortar o fornecimento de luz e água dos consumidores de baixa renda. E as microempresas vão poder parcelar as contas. A CEMIG e Copasa não vão cortar a luz e água dos consumidores de baixa renda, aqueles que não conseguirem pagar as suas contas. Para essas pessoas, o atraso nos pagamentos não vai gerar juros. Para as microempresas afetadas pela onda roxa, a CEMIG vai parcelar os débitos também sem juros. Já a Copasa vai parcelar e também dar mais prazo para pagamento aos clientes comerciais afetados. Dívidas fiscais de empresas e comerciantes também vão poder ser renegociadas e linhas de crédito especiais do BDMG também estão sendo oferecidas para micro e pequenas empresas atingidas pela pandemia. A proposta já foi enviada à Assembleia Legislativa. Já enviamos à Assembleia Legislativa de Minas uma proposta de refinanciamento de dívidas fiscais, o que garante àquelas empresas que aderirem descontos de até 90% nos juros e multas de suas dívidas de ICMS. E este parcelamento poderá ser feito em até 84 vezes. Outra medida de socorro econômico anunciada é para cidades que vão ter adiantadas as parcelas de um acordo feito entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios. Vamos antecipar o pagamento de 2 parcelas daquele acordo feito entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios. São mais de 380 milhões de reais adiantados. A Fundação Getúlio Vargas divulgou essa semana a prévia da inflação calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado. A taxa ficou em quase 3% como resultado. O indicador acumula falta de mais de 30% em um ano. O grande vilão continua sendo o combustível, que acaba gerando um efeito em cadeia, puxando o preço de vários produtos. E quem mais sofre com essa situação é o consumidor. No balcão de fruta, mamão sai a R$ 9,29, pera a R$ 12, maçã verde está quase R$ 17,00 e o kiwi R$ 30. No açougue, chão de fora e músculo com preço de picanha. O que mais assusta? É dar uma entrevista para televisão ou ver o preço da carne? Ver o preço da carne, com certeza. Como é que faz? Não faço. E tem ainda o leite e o pão, o arroz e o feijão, produtos que nós consumimos com frequência. Quem vem ao supermercado fica assustado com a alta dos preços. O carrinho está cada vez mais vazio, mas o cenário não é promissor. O Ministério da Economia reviu nesta semana a projeção de alta da inflação, de 3,3% para 4,4%. No acumulado de 12 meses, o índice chegou em fevereiro a 19,4%. A gente vê o preço subindo e salário que é bom, quase nada, né? Fruta, verdura também caro. A carne também tá, apesar de eu não comprar muita. José Cláudio administra como pode a inflação e a alta dos juros. Um cidadão, como tantos, a fazer ajustes diante da crise. Eu sinto na pele, quando eu estou fazendo compras, o meu bolso sente, logicamente, né? E você vê que as pessoas estão mudando totalmente o hábito de compras, né? Seja nos próprios sacolões, compra de carne. Interessante, esse dia mesmo eu partilhei com a minha esposa.
Eu comprei uma carne de primeiro, comprei bife, né, um preço altíssimo, e comprei o bife de fígado para mim, né? Então, foi uma forma de equilibrar um custo, né? Além da inflação cravada no preço dos produtos, o Copom elevou ontem a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano. Este economista diz que a decisão mostra a preocupação do governo com o câmbio e a inflação, mas em contrapartida entende que a medida pode aumentar o endividamento das famílias e o custo do investimento. Por um lado, o Banco Central está tomando essa decisão de elevar a taxa de juros para mostrar para o mercado que ele tem uma preocupação com a situação da inflação e para tentar controlar essa desvalorização cambial que a gente tem tido nos últimos meses. O ponto negativo da decisão é que um aumento da taxa de juros agora, sem dúvida, vai impactar na questão do endividamento das famílias, né? E também, obviamente, prejudica também o setor empresarial que encarece o custo do investimento daqui para frente. Theo voltou hoje ao supermercado e, com a câmera ligada, fez um desabafo. A gente está sendo obrigado a entrar num ambiente fechado, com risco de pegar um vírus e ainda tendo que lidar com o inimigo externo, que a gente sabe qual é no final das contas, que está deixando as coisas um preço absurdo. Nunca foi tão difícil viver num país assim, não só no sentido financeiro, mas no sentido psicológico. E no próximo bloco, a Prefeitura anuncia novos recursos de combate à Covid-19 e comida mineira pode se tornar patrimônio cultural do Estado. Semana Ilustrada volta em instantes. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover, o farmacêutico que ajuda com os remédios, o gari que mantém a cidade limpa, ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal, que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa, que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí e se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Em Araxá, uma campanha solidária está arrecadando alimentos não perecíveis
e produtos de limpeza em prol das famílias mais necessitadas. Saiba agora como participar. A iniciativa está sendo desenvolvida pelo Instituto Doutores Palhaços e pelo SOS da cidade. Sobre a campanha, eu converso agora com uma das coordenadoras, a Juliana Silva. Juliana, qual que é o objetivo, dessa campanha, dessas doações que vocês estão promovendo aqui? O objetivo da campanha é de arrecadar alimentos que constam na cesta básica, alimentos não perecíveis, para a distribuição das famílias e cadastros do SOS. E essa iniciativa, então, partiu dos dois órgãos, tanto do Instituto quanto do SOS. Isso. O Instituto teve a ideia, no momento que a gente está parado com as visitas, então nós convidamos o SOS para saber se eles gostariam de participar. E o que vai ser arrecadado nessa campanha? A arrecadação tem o objetivo de trazer alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e os itens básicos da cesta mesmo. E para quem vão ser destinadas essas doações? O SOS atualmente tem um cadastro grande de famílias, são quase 500 famílias que eles já ajudam, e nesse momento da pandemia surgiu uma nova demanda de cadastros de pessoas autônomas, comerciantes, que estão pedindo ajuda. Então, são para essas pessoas também. E como a pessoa que quer fazer a doação pode fazer para entregar? Na sede do SOS é um ponto de arrecadação, então a pessoa pode vir trazer até aqui, ou ligar para o SOS, ou para algum dos telefones da campanha, que nós fazemos a coleta no endereço que a pessoa precisar. Obrigado, Juliana. Para mais informações, o endereço do SOS é na Rua Padre Leão, número 47, no centro da cidade. Já o telefone para contato é o 3691-7106. Para intensificar a fiscalização, a Prefeitura de Araxá apresentou uma nova frota de viaturas e anunciou a implantação de um call center como recurso de enfrentamento à Covid-19. O anúncio da fiscalização mais ostensiva nas ações de combate à Covid-19 foi feito juntamente com a aquisição de novas viaturas que farão o patrulhamento na cidade. 7 carros alugados e devidamente caracterizados se juntarão a 3 já pertencentes à Prefeitura, totalizando 10 veículos que vão circular por todo o município. Além das viaturas, haverá também aumento dos recursos humanos. Novos servidores serão contratados para compor as equipes de atendimento e fiscalização. Aumentamos consideravelmente o número de fiscais. Haviam 32, passamos para 86. Essas equipes estarão nas ruas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em revezamento de escala por 6 horas cada equipe. E também o call center, que havia apenas 2 funcionários recebendo ligações via WhatsApp, e hoje criamos esse verdadeiro call center com 40 pessoas. A venda de bebidas alcoólicas será permitida na cidade até às 8 horas da noite. Após este horário, o estabelecimento que for flagrado comercializando ou entregando esse tipo de bebida poderá ser penalizado. Eventualmente, um motoboy, um entregador que for parado pela fiscalização, pela força-tarefa, e com ele foi encontrada a bebida alcoólica, como ele representa uma extensão do comércio para o que ele presta serviço, esse comércio pode ter as implicações legais, quais sejam a notificação, a suspensão das atividades, a cassação do alvará. E se ele estiver levando por conta própria, ele não representar um comércio, ele não conseguir identificar de qual seja o comércio, ele sofrerá as sanções. Outro ponto intensificado é em relação às pessoas contaminadas que não cumprirem a quarentena. Quem for pego saindo de casa e colocando outras pessoas em risco estará cometendo crimes contra a saúde pública. O nosso Código Penal tem 4 artigos que tratam de eventuais punições a essas pessoas. Os artigos 131, 132, 267 e o 268. Todos eles especificam que quem está contaminado, que sabe que está contaminado, ele sabe que ele está expondo outras pessoas aos riscos. Então, eventualmente, se ele for encontrado numa situação como essa, a polícia será chamada e essa pessoa será conduzida, será representada às autoridades para tomarem as eventuais medidas legais para uma punição. A comida mineira vem sendo trabalhada para se tornar patrimônio cultural no estado. Este ano, o governo de Minas lançou o Plano de Desenvolvimento da Cozinha Mineira. E até 2024, mais de 160 milhões de reais devem ser investidos em iniciativas para promover os sabores típicos de Minas, como forma de incentivar o turismo gastronômico. A Cozinha Mineira ajuda a dar tempero para a economia do estado. 30% dos visitantes afirmam que vêm para Minas Gerais
para saborear algum prato típico da nossa culinária. Agora o governo de Minas quer que a culinária mineira em geral se torne patrimônio cultural imaterial do estado e do país. E no futuro, a ideia é buscar junto à Unesco o posto da cozinha mineira como patrimônio cultural da humanidade. Já faz uns 35 a 40 anos que o meu avô, o meu pai é cozinheiro, né? Então focado nessa parte da comida mineira. Tradicional é o frango com quiabo, o angu, o ovinho frito que não pode faltar de maneira alguma no nosso fogão, o feijão tropeiro também, tradicional feijão tropeiro. Quem sabe apreciar os pratos típicos de Minas apoia toda a iniciativa para valorizar a culinária mineira. Todo mundo sabe que a nossa refeição, os nossos alimentos, eles são diferenciados, eles são verdadeiramente típicos, né? São característicos do nosso povo. E o que eu aprecio bastante é exatamente essa peculiaridade, por exemplo, o quiabo, né, o angu. Então são coisas típicas da cozinha mineira que eu aprecio bastante, além do queijo mineiro, que é muito especial. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Acompanhe agora as imagens que marcaram a semana e em seguida o Café Sintonia. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo.
Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.